Bom dia, gente amada. A paz de Jesus, muita luz, muita paz a todos. Então, eu costumo cumprimentar às vezes, né, as pessoas com a paz de Jesus. Isso não quer dizer que eu sou daqueles evangélicos fanáticos. Eu, de fato, tenho uma formação evangélica porque meus avós, meu bisavô veio da Alemanha. Eu fui batizado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, na ISLB. Eu estudei para ser pastor, então é complicado eu me desfazer dessa minha história, dessa minha formação evangélica. Mas eu sou hoje, até em função dos conhecimentos e dos meus estudos, eu me considero um ecumenista. O que é ecumenista? É aquela pessoa que acredita em todas as religiões, porque entende que cada religião se encaixa num momento cultural de um determinado povo, né? Então, os indígenas têm os seus rituais, as suas crenças, os orientais, idem, e nós ocidentais temos Jesus, alguns países ali da Arábia, tem a religião muçulmana, o Islã, enfim. Então, essas coisas de religião é complicada. A parte nós temos mais de 10 mil religiões em nosso planeta. Então, eu sou um educador, né? Eu me formei em pedagogia exatamente por causa dos meus livros. São cerca de 45 obras publicadas e acho até que estou atrasado, deveria ter muito mais. Tenho alguns livros que eu estou atualmente escrevendo e em função até dos vários problemas que eu às vezes enfrento, alguma obra que eu esteja escrevendo de repente para no meio do caminho, né? É complicado. E a parte, eu estou também nesse exato momento produzindo um álbum de música, né, com 14 artistas regionais aqui do Rio Grande do Sul, que foram especialmente convidados para compor esse álbum. É um álbum em homenagem a Jesus, nós gaúchos chamamos ao Homem do Pala Branco, né? E quem começou com isso de chamar Jesus do Homem do Pala Branco foi o meu dindo, o Leonardo Jader Morici Teixeira, aquele que fez aquela música É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Então, ele escreveu essa música ao Homem do Pala Branco, o Homem do Pala Branco, e explodiu aqui no Rio Grande do Sul, né? Essa homenagem a Jesus. E ele também explica no vídeo ali de lançamento da música: eu não sou padre, não sou pastor, não sou pregador, mas a minha fé é em Jesus, a minha fé. E aí, conforme a situação, o ambiente, o país, a tua cultura, tua fé talvez seja diferente. Talvez tu creia em Buda, em Maomé, enfim, se tu é indígena, talvez tu creia, né? Enfim, eu não vou nem entrar nessas discussões, pois não me cabe, não me pertence o direito de julgar, né? Afinal, não deveis julgar, pois com o mesmo peso que julgardes, serás julgado. A não ser que tu se formou juiz, aí tudo bem, né? E mesmo assim, às vezes nos colocam em situações que a gente é obrigado a fazer julgamentos, até para tomarmos decisões. Eu mesmo fui diretor de 5 comunidades terapêuticas, na verdade 4. Uma delas era uma clínica administrada por um psicólogo lá na cidade de Ubatuba. E outras 4 eram comunidades terapêuticas mesmo. Então, quando eu fui diretor, tinha cargo, né, na direção dessas comunidades terapêuticas, muitas vezes eu era obrigado a julgar, até porque eu que fazia a triagem desses pacientes, eu que decidia
se o paciente realmente estava em condições de assimilar toda a programação que a nossa instituição oferecia para ele como tratamento, né? Então eu passei por comunidades terapêuticas em que o tratamento era 9 meses de duração, como eu passei por comunidades terapêuticas que eu fui dirigente, em que nós avaliava, toda semana era feita uma avaliação do paciente para ver se ele precisava ainda permanecer em tratamento no ambiente de uma clínica fechada. Porque alguns pacientes, e é por isso que o tratamento tem que ser muito individualizado, eles conseguem, graças aos dons principalmente, e principalmente quando Deus está operando na vida dessa pessoa. Então tem alguns pacientes que mais rapidamente que outros conseguem emergir daquele buraco negro, daquela lama, daquele lamaçal de onde estavam. E por incrível que pareça, muitos pacientes que estavam ali na lama, mas afundados até aqui de lama, já engolindo aquela lama, né, conseguem emergir daquilo ali e se transformam em líderes, se transformam em pessoas muito importantes para a comunidade da área de atenção à dependência química, né? E essa área de atenção à dependência química, ela tem ramificações. Eu mesmo comecei a publicar livros, eu fiz filmes, comecei a atuar na prevenção primária e secundária, terciária às drogas, e ao longo da minha vida fiz tantos cursos que vocês não fazem ideia. E assim que eu lancei meu segundo livro, que foi Socorro, Meu Deus, o Pesadelo das Drogas, assim que eu lancei esse meu segundo livro aqui, eu fui convidado para conhecer o general Alberto Cardoso, primo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época, o general Alberto Cardoso era chefe do gabinete militar da presidência da República, do FHC. E eu fui conhecê-lo em Brasília, né? E ele me abriu as portas da Senad. Então a Senad passou a me recomendar para as escolas. A Senad tinha um 0800, não sei se ainda tem, porque está tudo muito abafado, né? Essa história de prevenção às drogas, até porque houve muitas mudanças de governo, de esquerda para direita, direita para esquerda, tá um ping-pong muito grande nos últimos anos. Então as políticas estão desencontradas. Nós voltamos àquele estágio em que não sabemos realmente qual a política sobre drogas vigente no país, né? Se afinal de contas é redução de danos com equilíbrio e sabedoria, ou é redução de danos onde nós vamos sair distribuindo cachimbo de crack e seringa novinha para dependente químico, né? Então nós estamos meio perdidos. E eu sempre fui um estudioso, né? Depois eu publiquei esse outro livro aqui, que se chama Comunidades Terapêuticas no Brasil, né? Uma visão geral, onde eu trabalho muito a questão das regras da Anvisa, né? Então a Anvisa tem toda uma série de normas para que uma instituição que atenda dependentes químicos possa atuar na lei. Eu estou falando em leis, não estou falando em religiosidade, em práticas religiosas, ou o que é certo, o que é errado. Eu estou falando de leis. Eu sou muito legalista. Eu sou um legalista. Eu acredito na lei, né? Jesus mesmo dizia, né? Vieram tentar Jesus com a moedinha romana. Ah, essa moeda romana tem a cara de César. O que nós devemos fazer, mestre? Aí Jesus pegou aquela moedinha e mostrou a face, né? Ué, a própria moeda diz tudo. Dai a César o que é de César. Então, para quem que a gente vai ter que dar essa moeda? Né? Os sábios queriam que Jesus falasse, não, vocês não devem pagar impostos.
Se Jesus falasse isso, ele iria estar indo contra o Estado, cometendo um crime, né? Eu sou a mesma coisa. Eu vou falar a mesma coisa. Dai ao governo o que pertence ao governo. Se eu trabalho dentro de um país, então eu pago os impostos desse país. Eu sigo as leis desse país, né? Então, se para tu criar uma instituição, uma comunidade terapêutica, uma instituição voltada a atender dependentes químicos, o mínimo do mínimo é que tu, siga a legislação. Não é? Aí tu vai e tu cria uma comunidade terapêutica fundamentalista com doutrinas religiosas que não segue nada das regras da Anvisa. E aí tu não quer ser interditado, tu não quer que os fiscais cheguem lá na tua instituição e vejam que está tudo errado ali, né? Porque existe todo um regulamento, existem leis, as leis devem ser cumpridas. Nenhuma religião te autoriza a ir contra a lei, né? As religiões que hoje dizem não, porque lá isso, não, porque vão se comparar às ações da Igreja Católica na Idade Média, né? Que aconselhavam os reis a invadir Jerusalém ou a perseguir as pessoas supostamente bruxas e praticantes de magia negra e vamos mandar todo mundo para fogueira. Então, a Igreja Católica na Idade Média convenceu os reis, que eram os máximos do poder, a criar a Santa Inquisição, os tribunais, né? Tribunais religiosos. Não eram tribunais baseados na lei daqueles países, daqueles impérios, né? Quer dizer, o rei passou uma determinada autoridade para a igreja, que a igreja conseguiu sair perseguindo e matou milhares de pessoas. Então, igreja, por isso que existe essa separação entre o Estado e a igreja, né? O Estado é laico. A igreja, ela não pode interferir no mundo da política nem da legislação de um Estado, porque a tendência, né, quando uma igreja, uma confissão religiosa, qualquer religião, seja lá que for, até indígena, se entrar no governo vai transformar tudo e as leis passam a perder força, né? Então, gente, eu estou atrás de uma colocação numa comunidade terapêutica ou numa clínica, né? Eu tenho vários cursos, posso trabalhar como monitor, posso trabalhar como conselheiro, eu tenho vários cursos de conselheiro terapêutico, são vários livros publicados, eu já fiz também um filme, porque eu sou professor de teatro, eu também sou professor de canto, eu sou professor de violão, né? Eu tenho carteira de músico profissional, sou músico profissional, sou também conselheiro da Ordem dos Músicos do Brasil. Enfim, já exerci vários cargos de confiança, né, para 2 vereadores de Porto Alegre, coordenei a campanha e as redes sociais de um candidato a governador e coordenei a campanha de um candidato a deputado, então realmente eu tenho bastante capacidades, digamos assim, eu tenho muitos dons, sou muito bom em informática principalmente, eu faço de tudo, faço aplicativo, faço sites, livros, capas, o que for, projetos, consegui já a aprovação de vários projetos onde subsidiei vários músicos que ganharam prêmios graças a projetos que eu elaborei. Então é isso aí, gente, eu tô humildemente aqui me oferecendo a trabalhar, né? Estou com 56 anos, vou fazer 57, realmente já estou entrando na fase mais idosa da minha vida, mas acredito que minhas competências possam ser úteis para alguma instituição que realmente queira trabalhar e que seja focada na lei, né? E trabalhar da melhor forma possível. Carlos Neyer aqui.
Bom dia, paz e luz!